Olá, neste momento começamos mais um panorama de mercado para deixar você atento sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre as nossas cotações de soja e de milho. E começamos hoje nosso panorama trazendo então as nossas participações. Primeiramente, nosso gerente de comercialização aqui da Coopermota, Juliano Plens. Olá, Ju. Olá, bom dia, boa tarde, Vanessa, cooperados da Coopermota. Mais uma semana de notícias agrícolas aí, né, do mercado de soja e milho especificamente para os nossos cooperados e clientes. É isso, é muito importante as informações aqui para deixar o pessoal aí antenado sobre as tomadas de decisões, é a questão das nossas cotações e as nossas vendas, né? E para nos ajudar nessa análise, a gente volta aqui chamando o Guilherme da Stanex, nosso parceiro de sempre. Olá, Gui. Olá, família Coopermota, mais uma vez estamos aqui, é um prazer estar aqui com vocês, trazendo novidades, uma semana que promete aí dar uma balançada na semana que vem, mas vamos às atualizações. Maravilha. Então vamos começar então já falando sobre a questão das taxas sobre as embarcações ali da China, né? Como é que está acontecendo essa relação dos Estados Unidos e China? Isso, o Donald Trump está sinalizando aí taxar navios chineses ou que sejam de fabricação chinesa em até $1 milhão. É novidade isso, né? A gente não viu isso na guerra comercial número 1, né, que foi 18-19, 19-20. Isso, em tese, encareceria a soja americana, né? Então, estima-se aí de 9 a 27 centavos esse encarecimento. E claro que isso é tendencioso para migrar uma demanda para cá. Estamos no meio de uma turbulência de notícias, né? Então, mais essa para a gente tentar digerir e efetivamente se vai ser imposto ou não. Mas agora temos mais essa novidade aí para acompanhar. Ou seja, eu tenho a retribuição da China nas tarifações, então tarifa os produtos agrícolas chineses em 10%, né? E mais essa situação de tarifação das embarcações de origem chinesa. Então, isso está no radar, não é oficial ainda, em tese, né? Mas, de qualquer forma, isso poderia fazer migrar ainda mais demanda para o Brasil, né? Se isso efetivamente acontecesse. Em resumo, a consequência disso seria uma pressão um pouco maior para baixo do Chicago, porque eu consumo menos nos Estados Unidos e aumento os estoques, e um prêmio para cima aqui no Brasil. Mas a gente precisa acompanhar essas novidades aí. E aí, o nosso mercado aqui nacional, Juliano, já está olhando para essa turbulência aí também? Como é que está aqui? O mercado, de forma geral, ele fica atento às notícias que saem na mídia, né, Vanessa? Mas e se isso vier a acontecer, né, é mais uma especulação de mercado, vamos dizer assim. Se isso vier a acontecer, isso pode ser benéfico para o Brasil, né? Não só para o Brasil, como a soja da América do Sul. Nosso preço de soja passa a ser mais atrativo ao mercado internacional e isso pode fazer que aumente as exportações e pode ser que aumente o preço. Mas de momento não tem nada impactando internamente aqui, não. É mais uma especulação mesmo. Nesse preço do aumento do bushel, o Guilherme, estava aí entre 9,5 e 27,8 centavos por bushel de soja para aumento, é isso? Eu taxar embarcações chinesas, né, em até $1 milhão, isso custaria mais, né? Ou seja, isso prejudica o prêmio americano de 9 a 27 centavos de dólar por bushel. Então, esse é o problema que os americanos, né, principalmente os produtores americanos, poderiam enfrentar se isso vigorasse de fato. Então, a gente passa aí para olhar aqui nossa América do Sul, trazendo as questões da Argentina, que choveu agora para lá, né? Então, está recuperando um pouco a safra. Exato, né? As chuvas que também beneficiaram várias regiões do Brasil aqui recentemente passaram por lá. Houve um benefício em relação à melhora das condições de safra boas e excelentes. Acabou saindo ontem as condições de safra, praticamente igual a semana passada, um pontinho percentual a menor, mas o ponto é que vai dando um tom, né, de confirmação da safra da Argentina no momento de enchimento de grão, um momento bastante oportuno, vamos dizer assim, né? Então, tá certo que já estamos nos finalmente ali desse enchimento de grão, mas ainda fazia sentido cair essa chuva aí.
dezembro, janeiro foi duro para os argentinos, desde então isso começa a melhorar, e agora essas chuvas vão ajudando aí, trazendo um tom de abastecimento confortável, ainda mais confortável para a América do Sul, né? Uhum. E aí isso vai impactar a gente de que forma, Juliano? Se realmente isso se consolidar, a chuva sim já se consolidou, né? Mas se a produtividade da Argentina se consolidar para maior, com certeza isso vai impactar. A Argentina ela é uma forte produtora de soja, né? Onde a maioria da sua soja ela esmaga e exporta o farelo, mas pode impactar sim no níveis de estoque da América do Sul. E isso é uma coisa, um item que pode trazer esses preços para baixo, né? Ou ter um estoque maior, ter uns níveis de preço menores. Então, mas é uma tendência, a gente tem que aguardar a colheita da Argentina, mas é um fator que realmente pode impactar em relação ao estoque da América do Sul. E falando de colheita, a gente já está com 80% da nossa área total aqui no Brasil colhida, Guilherme? Isso, praticamente 80%, algumas áreas remanescentes um pouco mais atrasadas. Isso significa, né, que a gente tem próximo de 140 milhões de toneladas já colhidas, né? Faltam esse restante aí para uns 168 milhões de toneladas, mais ou menos. Aproveito, né? Agora a gente divulga nosso número de produção dia 1 de abril. A expectativa é realmente ficar próximo dos 168 milhões de toneladas, mas de antemão a gente novamente deve ter alguma redução no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente ali está sentindo bastante essas oscilações de chuva, falta chuva na hora que precisa, chove na hora que não precisa. Infelizmente mais um ano para o Rio Grande do Sul aí sentir um pouco, mas de qualquer forma Brasil colheu, né, safra recorde e sem efetivamente, né, a gente ter problema de silos mesmo, né? Frete encareceu demais, faltou caminhão em algumas praças, mas foi um ano onde os armazéns trabalharam bem diante de uma colheita bastante agressiva aí. Uhum. A colheita aqui, como é que a gente está, Juliano, já concluída? Diferentemente da média Brasil, né, que está em 80%, no raio de atuação da cooperativa, isso já ultrapassa os 95% de colheita. Algumas regiões já encerrada, né, e algumas regiões ainda que não faz o milho segunda safra, que naturalmente o agricultor já semeia a soja um pouco mais tarde, né, em relação à região aqui de Cândido Mota, Palmital. A nossa média aí já ultrapassa 95% de colheita avançada. Só um ponto em que o Guilherme disse aí em relação ao Rio Grande do Sul, o momento lá é crítico, realmente, teve uma quebra de safra, e fica um ponto de atenção aqui, porque o Rio Grande do Sul é quem nos abastece em semente de soja para a safra 25-26. Isso liga um alerta para nós aí em relação ao nosso cooperado, ao nosso cliente, ficar atento em relação à semente de soja para a safra 25-26, e nós já temos também condições comerciais de fertilizante, já temos condições comerciais para soja 26, então fica aqui aquele velho ditado, né? O agricultor que está adquirindo fertilizante ou insumo de forma geral, seja semente, defensivo, que faça o seu hedge, porque nós estamos muito distante da semeadura e da colheita da soja 25-26. Então, o agricultor que está adquirindo o insumo, e já tem vários agricultores adquirindo, não deixe isso exposto. Nós temos uma safra americana para acontecer, depois nós vamos ter uma safra brasileira e da América do Sul, e muitos dos agricultores já estão adquirindo seus insumos. Então, a gente fica a recomendação aqui que faça o hedge, faça a amarração, venda o grão que vai entregar lá em março de 2026 para custear o insumo que você está adquirindo nesse momento. Nessa preocupação em questão da semente, você acha que pode chegar a faltar, não? Não é uma questão de faltar semente, Vanessa. Ninguém fica sem plantar uma área por falta de semente, mas aquela cultivar específica, aquela variedade que foi bem esse ano, que o agricultor deseja plantar ela novamente ou aumentar a área dela, isso geralmente acaba
ficando escasso aquela determinada variedade. Mas reduz a opção, né? Eu nunca vi uma área ficar sem plantada por falta de semente. Mas aquela variedade específica, daquela marca específica, isso sim, isso acaba acontecendo. E por isso que muitos dos agricultores já acabam adquirindo isso bem antecipadamente. Se garantir, né? Exato. Maravilha. E na sequência, então, a gente já vai então aí nessa perspectiva de soja, passando também já um pouco para o milho, a respeito das decisões lá do relatório, que vai sair agora dia 31 de março, né, Guilherme? Lá nos Estados Isso, Unidos. a gente veio falando. Desculpa, Vanessa. A gente veio Não, eu que falando estava nos cortando. últimos. A gente veio Desculpa. falando nas 2 últimas semanas, né, sobre esse relatório. Finalmente ele está chegando. Isso é na segunda-feira. Relatório importantíssimo. O mundo quer saber o que os Estados Unidos vai plantar efetivamente em termos de soja e milho, né? Normalmente as estimativas não condizem tanto quanto vem a área oficialmente do USDA, né? Mas, de qualquer forma, espera-se uma migração de área de soja para milho na casa de 1,3 milhão de hectares, né? Então, é algo para a gente acompanhar. E não só isso. Bom, Guilherme, isso quer dizer, então, que é um cenário extremamente baixista para milho, né? Afinal, eu agregaria produção, por mais que o milho, a demanda americana de milho esteja muito forte internamente, a exportação também, né? Eu ganhar área de milho seria totalmente baixista. O ponto de atenção aqui, especificamente, é que não só a gente vai ver a divulgação diária, mas também veremos estoques, né? Então, e a estimativa diante da demanda é realmente de redução dos estoques. Então, fica aquela questão, né? E aí, o que vai ganhar mais força? Ganhar mais área para o milho ou redução dos estoques, né? E para o soja, perde área e reduz os estoques? Então, fica essa dúvida, né? O mercado fica tentando adivinhar o que vem, e é um relatório importante aí, porque ele começa a definir o que a gente vai ver para o restante do ano aí. É fato que a América do Sul, com Brasil 160... Vou colocar as médias de perspectiva, tá? De 165 a 170 milhões de toneladas, Argentina 48,50, Paraguai 10,11. É certo que a América do Sul agregou volume ao estoque, né? Ela vem aí com 20, vou arredondando, 20 milhões de toneladas a mais que o ano passado, o que toleraria, de fato, os Estados Unidos reduzir um pouco a área e perder um pouco de produção, né? Então, não é explosivo, não é isso que eu estou dizendo, mas, de qualquer forma, né, é um momento importante para a gente entender o que será feito lá dentro dos Estados Unidos em termos de produção, o que tem de estoque, a gente tem um sentimento oficial da demanda que está acontecendo por lá. Então, é importantíssimo esse relatório. Com certeza isso está impactando aqui também no nosso mercado local, né, Juliano? A expectativa do mercado, que nem o Guilherme disse, é diminuição de área de soja e aumento de área de milho. Isso é o que o mercado espera que seja divulgado na segunda-feira. Se realmente isso acontecer, pode ser que fortaleça o preço de soja na Bolsa de Chicago, né? E pode nos beneficiar em relação a isso. Juliano, vai ter um impacto no preço para o agricultor nesse momento aqui? Eu acho pouco provável, porque nós estamos em plena colheita, né, a nível de Brasil, uma produtividade, uma produção grande aí, uma safra cheia, como a gente costuma dizer, e os compradores, as trades que compram para exportar isso, tiram no prêmio, né? Como o prêmio é um regulador. Para milho, isso pode impactar a nível de Chicago também, né? Porém, o estado de São Paulo, como ele é um consumidor de milho, ele é um importador de milho dos outros estados, a gente não está vendo esse reflexo aqui. Nós vimos aí nos últimos dias B3 cedendo o preço, ontem em Chicago também cedeu o preço de milho, mas localmente aqui na região que a gente atua, no estado de São Paulo, a gente não está vendo esse cenário. Os preços de milho seguem firme neste momento no spot, no disponível, justamente pelos níveis de estoque estarem baixos. Quem ainda possui milho está retraído na venda, não tem por que vender, não tem a necessidade de vender, a não ser que ele deseje comprar insumo para a próxima safra, para
à vista, né? Ele vende o milho para comprar esse insumo à vista para a próxima safra, ou ele venda milho para acertar os compromissos de soja agora. A gente está vendo esse movimento também para quem tem milho ainda armazenado ou milho disponível para venda. Mas a gente acredita, sim, que se a chuva vier regularmente, né, se regular, que isso talvez lá na safra de julho, agosto, talvez esse preço pode ceder, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. Uhum. E aí a gente já estava falando dessa questão do Chicago, que o Juliano antecipou, Guilherme. Como é que fica essa cotação lá diante de todas essas projeções que o relatório deve trazer? Então, a perspectiva ela é realmente de possíveis ganhos de área, a discussão fica para onde, né? Se você pega todo o que a gente teve, principalmente 18, 19, 19, 20 na Primeira Guerra Comercial, migrou a área de soja para milho realmente, né? Então isso pode trazer peso, mas um ponto de observação que eu coloco aqui é que também, né, conforme eu comentei, veremos a divulgação dos estoques. E divulgar os estoques pode ser que contrabalanceie um pouco essa queda do Chicago aí, mas a princípio ganhar mais área faria mais sentido do que pesaria um pouco mais do que a redução dos estoques. Então a gente está na eminência aí de conhecer esses dados aí na segunda-feira próxima, dia 31 de março. E além dessa questão do relatório, a gente está aí nessa expectativa mundial sobre a questão do possível tarifaço de Trump, e o Brasil pode ser afetado por isso. Guilherme? Exato. E aqui, Vanessa, eu acho que, considerando a economia global, dia 2 de abril é um dia, inclusive, muito mais importante, né, do que o 31 de março. Ele é importante para nós do setor do agro, né, e principalmente na questão dos grãos em si. Agora, dia 2 de abril, é tarifa para todo lado mesmo, né? Então, a gente vai conhecer efetivamente quais são os impactos, quais são os países que terão realmente tarifas impostas, né? O que a gente já viu foi a Índia, né, que tem ali uma questão de 27 bilhões de dólares em termos de importação e exportação, querendo chamar os Estados Unidos já para uma conversa, né? Base de tudo isso que a gente entende é o Trump chamando todo mundo para uma mesa redonda para conversar e tentar alinhar um pouco. Obviamente, está tentando proteger a economia dele. Indiretamente é isso, né? O Trump, eu não sei exatamente o que vai acontecer, né? É muita oscilação, mas emplacando tudo isso que ele está falando, ele gera um movimento inflacionário dentro dos Estados Unidos também. E aí entra uma questão de taxa de juros, né? Impactos econômicos. Então, por isso que na abertura aqui a gente comentou que semana que vem ela é bastante, não diria turbulenta, mas bastante importante, né? Porque a gente já abre na segunda sabendo sobre grãos, e depois, no dia 2 de abril, aí, a gente começa a ver efetivamente as medidas que o Trump, com a economia, a equipe econômica do Trump vai colocar em relação ao mundo aí. Então, semana importantíssima. Semana importantíssima, como disse o Guilherme, né? Aqui também deve impactar na nossa relação, né, Juliano? Se realmente essas tarifas elas se consolidarem, pode nos beneficiar em relação ao nosso preço de milho a nível mundial. Se o clima permitir, e é um ponto de interrogação aí, o clima para nós, né? Se o clima permitir que nós tenhamos uma safra cheia de milho, o mercado interno não vai ser o suficiente para absorver tudo a nível Brasil e a gente tem que partir para exportação. E se realmente essas tarifas se consolidarem e o nosso preço passar a ser competitivo no nível de mundo, isso vai ajudar a gente a vender preços, a exportar milho com preços maiores. Mas assim, tudo é o que o Guilherme falou, são uma série de notícias, de situações que tem um tempo para percorrer. Nós estamos com um clima, houveram chuvas aqui na nossa região, porém chuvas irregulares. Nós tivemos uma chuva na noite de sábado para domingo e de terça para quarta. Isso fez com que a gente finalizasse o plantio de milho, né? Quem não finalizou está quase finalizando, e os milhos que já estavam semeados, que já estavam emergidos, também essa chuva caiu muito bem. Então, agora fica a expectativa para as próximas chuvas que vêm aí a seguir, para o desenvolvimento da nossa lavoura.
Maravilha. Então é isso. Semana que vem promete aí fazer uma transformação, talvez, nessa relação aí de mercado pelas nossas cotações. Vamos esperar, então, os acontecimentos aí que a gente vai ter na semana que vem, 31 de março, 2 de abril, que são 2 datas aí que o mercado está atento. É isso? Então é isso. Esperamos vocês na próxima semana. Agradecemos ao Guilherme, ao Juliano e a todos vocês que estiveram conosco nesse panorama. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.